tenho certeza. Sim, a gravação foi iniciada e agora vou compartilhar a minha tela. Isso eu também já aprendi a fazer. Talvez não tão bem quanto eu achei. E agora? Peraí, gente. Que desorganização, meu Deus do céu. Agora, será que eu consigo? Tela. Pronto, gente, agora deu, hein? Vou colocar vocês um pouco mais para cá, assim eu acho que fica melhor para vocês me verem, né? Bom, seguinte, hoje nós vamos fazer, vamos começar direitinho, né? Bom dia, gente. Depois de alguns percalços aí, a gente conseguiu finalmente ajustar vídeo e imagem, né? Lembrando que aqui nós somos estudantes de direito, temos um pouco de dificuldade com exatas, com tecnológicas, né? Enfim, e vamos fazer hoje, então, a nossa revisão para prova integrada. Antes da gente começar a revisão propriamente dita, eu quero passar umas dicas para vocês, tá? Na prova integrada, tão importante quanto o conteúdo é a interpretação. Tem muitas questões que vão sim abordar, vão trazer um conteúdo que a gente estudou em sala, mas cuja resposta está no texto. Você precisa saber interpretar. Em algumas questões, muito mais do que saber a própria matéria. Outras, por óbvio, se você não souber a matéria, você não vai saber fazer, mas você precisa treinar e ter habilidade de interpretação de texto, tá bom? Segundo ponto, eu acredito, pela minha experiência já, há algumas provas integradas, que a matéria de teoria geral e história do direito não caia em questão discursiva, tá? Geralmente cai penal, civil, algumas questões de ética, cidadania, que também são questões mais interpretativas, um pouco no estilo redação do Enem, mais ou menos naquela ideia, tá? Teoria geral e história do direito geralmente vem realmente em questões de múltipla escolha, tá? Então, não é algo que vocês precisem se preocupar tanto no sentido de saber elaborar uma resposta muito bem feita. Se bem que para quem já fez a P1, vai ser tranquilo de qualquer forma, porque a matéria da prova integrada é a P1, tá bem? Não vai cair história do direito na prova integrada. Então, hoje a gente vai repassar fonte formal e material, hermenêutica de um modo geral, e o direito estatal e não estatal, tá bem? Bom, então vamos lá. Já começou a travar um pouquinho. Beleza. Então, a gente passou. A gente começou, né, os nossos estudos com epistemologia, que é o estudo do direito enquanto uma ciência. A gente falou da origem da palavra, as definições do direito, a pluralidade de significados, né, o direito como norma, que seria o que a gente trata de fato jurídico,
geralmente fato jurídico cai mais dentro ali da seara do direito civil, né? O direito enquanto faculdade, o direito enquanto poder, né? O direito enquanto ciência, o direito enquanto fato social, o direito enquanto justo. Depois a gente foi para o vocábulo de lei, né? A origem que vem do latim, a palavra estando ligada a um conceito de imperatividade do comportamento humano, o sentido latíssimo, lato e estrito da palavra direito, né? O latíssimo, aquele sentido do, do, da lei universal, então a lei da física, a lei da natureza, né? O sentido lato ficou aqui embaixo, né, porque é um pouco maior, que são as leis humanas, éticas, morais, que se aplicam dentro do conceito de liberdade, é aquilo que vai dizer o que pode, o que não pode, justamente por tratar de moral, e no sentido estrito, que seria, né, a lei quando ela vem em forma de uma norma jurídica que impõe uma conduta, e impõe também a forma de você lidar quando você tem o seu direito transgredido. E aí a gente entra aqui na nossa revisão em si, com relação às fontes do direito. O que também não é, né, muito grande. São 2 slides só. E por mais que o foco seja fonte material e fonte formal, eu gostaria de dar um overall para vocês, tá? Para a gente conseguir ter mesmo esse conceito expandido e não decorar muito. Eu acredito que quando a gente entende o conceito, é muito melhor, porque mesmo que você venha a esquecer a palavra técnica no futuro, você vai criar associações que vão te ajudar, inclusive, em outras matérias. Bom, então a fonte do direito é tudo aquilo que influencia a criação do direito, a criação das leis e também a aplicação do direito. Tanto que a gente estudou a jurisprudência como uma fonte do direito, e a jurisprudência, ela não, via de regra, ela não vai influenciar a criação da lei. Via de regra, a jurisprudência, ela vem para complementar uma lei que já existe, no sentido de auxiliar a aplicação do direito. Então, é importante a gente ter em mente que fonte do direito é aquilo que influencia a criação e a aplicação do direito. Com relação às fontes em espécie. As fontes em espécie do direito é aquele tripé que eu comento muito com vocês, lei, doutrina e jurisprudência, mas que a lei, a doutrina e a jurisprudência estão embasadas nos costumes e nos princípios da sociedade, daquela sociedade específica. A gente falou bastante sobre isso, inclusive na última aula, que foi sobre história do direito, a gente também trouxe bastante esse conceito do costume, do princípio, de como os costumes de determinada sociedade influenciavam, né, por óbvio, o direito daquela sociedade. Então, o tripé do direito nos países de direito positivo, de direito romano-germânico, tripé é lei, doutrina e jurisprudência. Porém, o que dá base para esse tripé? Os princípios do costume. Não há que se falar em lei, em doutrina, em jurisprudência, sem falar de costume e princípio. Porque o costume de uma sociedade, os princípios que aquela sociedade preza, o que aquela sociedade entende como certo, o direito como justo, lembra?
o vocábulo o direito como justo, como aquilo que a sociedade entende como certo. Isso são os princípios de uma sociedade. O conceito de ético, o conceito de moral de uma sociedade, é isso que vai influenciar os costumes dessa sociedade. Ou vice-versa, são os próprios costumes da sociedade que vão influenciar os princípios. É uma coisa que tá muito interligada, um influencia o outro. Não existe moral e ética e princípios de uma sociedade sem os costumes dessa sociedade. Os costumes estão embasados nos princípios, os princípios estão embasados nos costumes. E isso é a base. É a base para o nosso tripé. Porque se a lei ela tem que refletir os princípios, os costumes, a moral e a ética de uma sociedade, logo, ela se baseia nos princípios e no costume. Se a doutrina ela vem como forma de complementar uma lei, alguma lacuna de uma lei, ou trazer uma interpretação de uma lei, ela vem de quem? De alguém da sociedade. Quem está em determinada sociedade, indiscutivelmente, está embebido nos costumes, nos princípios, no conceito de moral e de ética dessa sociedade. Então, também vai falar de um lugar social, de um lugar de um indivíduo pertencente daquela sociedade. Então, a doutrina, ela também ela também é influenciada, ela também tem como base o costume e o princípio. E a jurisprudência, veja bem, se a justiça, se o juiz, ele tem a competência de aplicar a lei, o juiz ele não faz a lei da cabeça dele. O juiz ele não toma decisão baseado na sua consciência. O juiz ele toma a decisão dele muitas vezes a contragosto, mas ele tem que fazer o que está na lei, o que a lei diz para fazer, certo? Então, uma jurisprudência ela nasce de uma interpretação legislativa, de uma interpretação de uma lei. Ela nasce de uma interpretação de uma doutrina com relação a uma lei. Ela nasce da legislação. Então, quando a gente fala em jurisprudência, a gente também fala de uma terceira coluna que está baseada nos costumes e nos princípios de uma sociedade. Então, a fonte a fonte primária do direito de uma sociedade sempre vai ser o costume e o princípio. A gente falou bastante disso com relação aos povos ao direito, com relação ao direito dos povos sem escrita, na última aula. Que a principal fonte era o costume e o princípio. Hoje, por mais que nós, enquanto um país de direito positivado, de direito romano-germânico, por mais que a gente tenha lei, doutrina e jurisprudência, que é o nosso tripé, a gente não pode esquecer da base. A base continua sendo o costume e o princípio, tá bem? Porque a lei, o direito de um país, de um estado, deve refletir o seu povo. E o seu povo é o seu costume, o seu princípio também. Ok? Partindo disso, a gente vai para a fonte material e fonte formal. A fonte material, ela vai falar justamente desses fatores éticos, sociológicos, históricos, políticos, que produzem o direito, condicionam o seu desenvolvimento e determinam o conteúdo das normas. Então, é como se o direito material ele fosse a base. Tudo isso que eu falei agora há pouco, com relação a costume e princípio, vai se aplicar à fonte material. Por quê? Novamente, a lei, a doutrina e a jurisprudência, ela vai se basear no costume e no princípio. O costume e o princípio nasce do quê? Nasce da onde?
de fatores éticos, de fatores sociológicos, de fatores históricos, porque a sua etnia, a sua nação, o seu povo vai ditar os seus costumes. A história do seu povo vai ditar os seus costumes. Os fatores sociológicos, como as pessoas se relacionam nessa sociedade, vai ditar os seus costumes, vai ditar os seus princípios. Então, a dinâmica de uma sociedade dita os princípios e os costumes dessa sociedade. Logo, os costumes e os princípios que vêm dos fatores éticos, sociológicos, históricos, etc., né, e outros fatores aqui, esses costumes e princípios, eles vão produzir o direito na lei. Os costumes e os princípios, eles produzem o direito. Eles influenciam a produção do direito na forma da lei. O legislador, na lei, ele deve refletir o conceito de direito, o conceito de correto para o seu povo. Porque nós, dentro do sistema democrático, elegemos essa pessoa, nós demos a ela legitimidade para falar por nós. E essa legitimidade vem com essa responsabilidade de refletir nas suas ações, no seu ato de legislar, refletir o seu povo, refletir os costumes, os princípios dessa nação, desse povo. E muda, né, gente? A sociedade muda, os princípios mudam, os costumes mudam. Eu já disse para vocês em algumas aulas também, vou repetir, o direito, ele sempre está um passinho atrás, porque o direito, ele vai tentar acompanhar, mas é burocrático. Então, vai estar sempre um passinho atrás, o direito está sempre tentando alcançar essa mudança de costumes e princípios. Mas, via de regra, está um passinho atrás. Mas, continuando aqui. O costume e o princípio vai influenciar a produção desse direito. A produção do direito é a lei, né? A coisa mais básica. Pão com ovo, arroz e feijão. Vai condicionar o seu desenvolvimento. Então, para além do desenvolvimento de uma nova legislação, a gente pode falar aqui da doutrina e da jurisprudência. Uma legislação, quando ela entra em vigor, é quando a gente começa a perceber as lacunas, né? E a doutrina e a jurisprudência, elas vêm para preencher essas lacunas para a gente, para tentar, da forma mais justa, da forma mais coerente com aquela sociedade, preencher essas lacunas. Então, quando a gente fala que a fonte material condiciona o desenvolvimento do direito, a gente está falando aqui de condicionar a doutrina e a jurisprudência. Por quê? Porque a doutrina e a jurisprudência vão também seguir os princípios e os costumes dessa determinada sociedade. Pode ter ali uma ou outra com que revolucionário? Pode. Mas, via de regra, as mudanças no direito, elas são feitas de forma muito paulatina, muito devagar. Justamente por conta da burocracia que é. Porque é muito... Chega a ser perigoso uma mudança repentina. É perigoso para a própria democracia, enfim. Acredito que o professor Antônio saberia explicar isso por óbvio, né? Muito melhor que eu. Então, quando a gente diz que a fonte material do que a gente estava falando, né? A fonte material, enquanto costume e princípio, quando a gente diz que ela condiciona e ela influencia a formação do direito, é justamente porque o costume e o princípio vai influenciar diretamente em como a doutrina e a jurisprudência são feitas.
e como isso influencia na lei. Então, é muito mais num sentido subjetivo, quase etéreo. O que é a fonte material, ela não está necessariamente escrita, ela já está dada na sociedade, nos costumes, em como as pessoas pensam. Então, você não tem ali um livro, um código. A fonte material, ela é literalmente material, mas material no dia a dia. A gente vive a fonte material no nosso convívio social, na forma como a gente pensa, na forma como a gente age, na forma como nós, enquanto sociedade, entendemos tal coisa como boa, tal coisa como ruim. Enquanto que a fonte formal, ela vai se manifestar ali, um código, um livro, um conjunto de regras, preto no branco, letra fria da lei. A fonte formal é o modo em que a norma jurídica ela se manifesta. Na fonte material, a gente vive a fonte material. Ela está dada, ela não está escrita, ela acontece. A fonte formal, ela é formalizada, com parágrafo, com alinhamento, dentro de um código, dentro de um livro. E a fonte material é o modo que vai demonstrar os meios que os juristas usam para conhecer o direito. Dentro da fonte formal, a fonte estatal, lei e jurisprudência. Por quê? Porque doutrina não é lei. Doutrina é fonte do direito, mas não é fonte formal. Tá bem? Porque a lei e a jurisprudência estão ligadas ao Estado. A doutrina não. Qualquer pessoa, obviamente, com o devido conhecimento, com o devido estudo, pode ser um doutrinador. Então, eu e você podemos, no futuro, sermos os próximos Flávio Martins, os próximos Fernando Capês. Quem sabe, né, um dia. Mas nós não necessariamente, ao escrevermos uma doutrina, ao darmos a nossa opinião acerca de determinado tema jurídico, nós não necessariamente estamos ligados ao Estado. Nós não devemos explicações, por assim dizer, ao Estado com relação a essa doutrina. A lei está diretamente ligada ao Estado e a jurisprudência está diretamente ligada ao Estado. A lei está diretamente ligada através do processo legislativo, a jurisprudência está totalmente ligada através dos processos jurídicos. Então, quando a gente fala em fonte estatal, a gente não pode incluir a doutrina, tá bem? E a fonte não estatal entra aqui, costumes e doutrina, né? A gente pode também falar de uma fonte não estatal, um código de conduta de condomínio, por exemplo. Não deixa de ser um conjunto de regras formal, feito ali para um determinado núcleo, que manifesta uma norma jurídica, mas ela não está ligada ao Estado. Tá bem? Então, é bem simples pensar, gente. Está ligado ao Estado é estatal. E nesse sentido, fonte estatal que vai estar ligada ao Estado é só lei de jurisprudência. Em qualquer outro sentido que não estiver formalizado, fonte não estatal. Depois nós já entramos em fontes em espécie, mas eu não acredito que seja necessário eu me discorrer muito sobre isso. Deixa eu ver aqui. Sim, eu acredito que como a gente tem mais meia hora, seja interessante a gente ir para a hermenêutica.
tá bem? Claro que, né, conversei um pouco com o professor Antônio, ele me passou algumas coordenadas, e por isso eu estou tentando focar um pouco mais nesses temas com vocês, tá bem? Aqui, interpretação e hermenêutica. Nós temos 2 slides, mas são slides cheios. Eu acredito que dá para a gente fazer nessa meia horinha. Estou tentando falar de uma forma mais calma, assim, sem correr muito, por conta de ser uma revisão, né? É muita coisa que vocês já sabem, mas também para tentar trazer uma abordagem um pouco diferente da que eu trouxe da primeira vez, para quem tem um pouco mais de dificuldade, porque é muito teórico, né? Teoria geral do direito, mas essa parte é extremamente teórica, fica muito no campo das ideias e pode realmente dar, né, uma confundida na cabeça, dar um nó na cabeça. Então, estou tentando fazer com calma aqui para a gente conseguir acompanhar. Algumas pessoas comentaram comigo, me perguntaram se a live seria postada no YouTube antes da prova integrada. Para quem estiver online agora, se tiver alguém que não conseguiu estar online, eu conversei com a responsável pelo grupo da monitoria e ela disse que posta todo domingo de manhã, tá bem? Então, amanhã de manhã no nosso canal do YouTube já estará disponibilizado essa monitoria para quem não conseguiu ver hoje, tá? Então, vocês vão sim conseguir ver todas as monitorias, inclusive antes da prova integrada. Bom, com relação à interpretação e hermenêutica. Interpretar é descobrir o sentido e o alcance de determinada norma. A interpretação, ela está dentro, a hermenêutica está dentro da interpretação. Porque a hermenêutica, ela é uma forma científica de interpretar. Tudo aquilo que é científico, você cria um método baseado numa comprovação, baseado em ciência. Por mais que seja uma ciência humana, né? Mas é uma ciência. Então, quando a gente fala em interpretação no meio jurídico, é muito bom que a gente saiba interpretar de uma forma mais científica. A gente não pode, enquanto jurista, enquanto futuros juristas, sair interpretando as coisas da nossa cabeça. Como eu disse agora há pouco, o nosso plano de fundo aqui, esses cachorros latindo, que delícia. Enfim, como eu disse há pouco, o juiz, ele não pode tomar as suas decisões ao seu bel prazer, baseado na sua própria consciência. Ele tem uma lei para ele seguir. E ele também não pode, ou não deveria, interpretar esta lei ao seu bel prazer e distorcer ao seu bel prazer. O jurista, ele deve interpretar a lei de forma científica, até mesmo para que se possa fazer uma jurisprudência de qualidade, para que se possa trazer à tona doutrinas coerentes, coerentes com aquela sociedade, coerentes com o direito que já está posto, com a lei que está posta. Então, se uma lei foi criada objetivando solucionar um problema X, e você pega a letra fria da lei, a lei crua, e distorce ela, e interpreta ao seu bel prazer, não levando em consideração
as motivações por trás dessa lei, por trás da criação dessa lei, você não está interpretando de forma hermenêutica. Você não está interpretando de forma científica. Porque a interpretação científica da lei, do direito, também leva em consideração as motivações por trás de uma lei. É por isso que é importante nós, enquanto futuros juristas, sabermos interpretar o direito de forma científica. Interpretar é descobrir o sentido e o alcance da norma. Procurar o seu significado dentro dos conceitos jurídicos. Então, qual que é o sentido? Por que essa norma foi criada? Até onde ela vai? Qual que é o alcance dela? Qual que é o real alcance dela? Ela chega onde ela deveria chegar? Ela chega, ela sana o problema que ela visava sanar? Qual que é o real alcance dessa norma? Qual que é o seu significado? O que significa essa norma dentro dos conceitos jurídicos? Então, interpretar é você explicar a norma de forma coerente, é você esclarecer essa norma através de uma doutrina, de uma jurisprudência e extrair dessa norma tudo que há nela, tudo que ela quis dizer. Porque, às vezes, a letra fria da lei, sem o seu histórico, sem as suas motivações, sem as suas interpretações científicas, às vezes ela não vai dizer muita coisa. Existem leis que são muito vagas, e às vezes até de forma proposital. Às vezes, para que se cumpra todos os seus requisitos, para que se tenha todo o alcance necessário, ela vai ser um pouco mais sucinta, ou um pouco mais abrangente, um pouco mais aberta. Então, extrair da norma tudo que há nela, de modo a obter o sentido apropriado daquela determinada norma para a vida real. Então, eu vou extrair dessa norma o seu sentido, o que ela realmente quer dizer, de acordo com o seu histórico, que levou o nosso Congresso Nacional, ou a nossa Assembleia Legislativa, ou a nossa Câmara Municipal, o que levou o nosso Legislativo a criar essa lei. Isso é encontrar o sentido real dessa norma. E como ela se aplica de forma, na vida real, de forma coerente. Como que ela vai se aplicar ao caso concreto? Ela está sendo eficaz, ela está realmente sanando o problema que ela se propunha sanar? Ou seja, você interpreta essa norma jurídica de acordo com o seu alcance, olhando para o seu alcance, analisando o seu alcance. Então, dentro da interpretação científica, dentro da hermenêutica, nós procuramos o sentido da norma e o alcance da norma. A norma jurídica, ela tem o seu conteúdo abstrato para permitir uma aplicação justa a todos. Nesse sentido, eu gosto bastante de trazer para vocês o exemplo do direito penal. É claro que a gente sempre acaba falando sobre aquilo que a gente tem mais facilidade, né? A minha maior facilidade, com certeza, é em direito penal, então eu acabo trazendo mais exemplos nesse sentido para vocês. Mas veja bem, eu já falei bastante aqui, e com certeza a Luzia também já falou inúmeras vezes, com relação ao direito de punir em abstrato do Estado. A norma jurídica, ela tem que ser abstrata. Ela tem que ser abstrata para que ela possa permitir uma aplicação justa. Abstrata em que sentido? Vamos pensar lá, no artigo 121
do Código Penal. Matar alguém, pena de tanto a tanto, reclusão de tanto a tanto. A norma jurídica, essa norma jurídica em específica, ela diz quem? Ela diz alguém. Quem mata quem? Alguém. Se um indivíduo mata o outro, pena, reclusão de tanto a tanto, certo? Então, o matar alguém, pena, reclusão de tanto a tanto, é uma norma abstrata. Eu não estou dizendo na norma jurídica que se a Joana matar a Fernanda, ela vai cumprir uma pena de reclusão de 20 a 30 anos. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que matar alguém dentro daquela condição LGBT, inciso, parágrafo, não, mas matar alguém te traz a consequência tal. Isso vai permitir a aplicação justa a todos os indivíduos daquela sociedade, a todos os indivíduos a qual aquela lei abrange. Por quê? Porque eu não posso fazer uma lei para Fernanda e outra lei para o Pedro. Entende? E aí é claro que vamos abrir aqui um parênteses, tá? Vamos lá, abrimos o parênteses. Nós temos muitas leis que falam de minorias, né? Que vão falar de grupos específicos da sociedade que vão ter direitos X e Y e que é só para aquele determinado grupo. Ainda assim, essa norma ela é abstrata, porque ela não está falando de fulano e ciclano. Ela está falando de todos aqueles que se encaixarem dentro das características, dentro dos requisitos X, Y, Z, está contemplado por essa norma. Mas ainda assim, pode ter gente que entenda isso como uma norma não abstrata. Não é essa a discussão. O ponto é minorias materiais, não é nem essa a palavra, né? Nós temos uma minoria formal, uma minoria material. Nós temos, o Estado tem que preservar e tem que cuidar das suas minorias, mesmo que essa minoria não seja formal, não seja numérica, tá bem? Mas ainda assim, essas legislações que vão tratar sobre as minorias, que nem lá o feminicídio, matar mulher por razão do sexo feminino ou em violência doméstica. Matar mulher, não, ou seja, o homem não se abrange, mas ela ainda assim ela é abstrata. Por quê? Porque eu não estou falando matar a Júlia, matar mulher. Todos os indivíduos da sociedade brasileira que se encaixam no requisito mulher entra nessa lei. Ele é abstrato. Ele especificou, ele deu um critério a mais para você se encaixar aqui? Deu, mas ele ainda é abstrato. Ele não está falando o fulano, o ciclano. Ele te deu requisitos. Ele te deu ele pré-estabeleceu condições para que você fosse abrangido nesse grupo. E isso se faz necessário para que a gente defenda de forma eficaz, para que a gente atenda às necessidades de forma eficaz de determinados grupos. Certo? Se não fosse assim, a gente não ia poder, por exemplo, falar de estupro de vulnerável. Correto? Então, esses recortes, esses requisitos pré-estabelecidos, eles podem, às vezes, soar como uma lei de conteúdo não abstrato, mas se a gente pensar um pouquinho mais, a gente vê que ainda assim ele é abstrato. Ele traz requisitos, mas todo cidadão brasileiro que se encaixar naqueles requisitos estará abrangido, abraçado, protegido por aquela legislação. Tá bem? E é preciso que a lei seja abstrata para uma aplicação justa. Então,
toda pessoa que matar uma mulher pela condição do sexo feminino ou em situação de violência doméstica responderá pelo 121A. Toda pessoa, qualquer pessoa, entende que é abstrato? Qualquer pessoa que matar uma mulher dentro das condições por razão do sexo feminino ou de violência doméstica, qualquer mulher, qualquer pessoa que matar uma mulher nesses pré-requisitos, responde por feminicídio. É abstrato, não é o Pedro, se o Pedro matar a Fernanda dentro das condições, não. Se o Lula fizer isso, se o Bolsonaro fizer isso, dá no mesmo, eles vão pagar do mesmo jeito. Dentro da teoria da nossa norma. Se o meu irmão fizer isso, ou se o meu vizinho fizer isso, dentro do conceito da nossa norma, vai ser assim. Eles vão pagar da mesma forma. Por quê? Porque matou. Matar pessoa, matou. Então você vai responder por isso. Ok? Então é abstrato para que todos respondam de forma igual. E isso também, né, por óbvio, faz parte da nossa hermenêutica, a nossa interpretação científica. E é justamente o devido processo legal que vai fazer a aplicação do abstrato, vai trazer a aplicação do abstrato para o caso concreto. Né? Então, o que o devido processo legal faz? Ele pega lá a legislação abstrata, matar alguém. Tá? Matar alguém. Aí eu vou aplicar no caso concreto. Qual que é o caso concreto? A Ana matou a Luzia. Então vamos aplicar aqui. Matar alguém. Quem matou? A Ana. Alguém. Quem é esse alguém? A Luzia. Beleza. Agora vamos olhar aqui nas nossas outras leis abstratas como que a gente tem que seguir. Como que a gente faz a aplicação do critério de fase? Como que a gente dá andamento nesse processo? Então, o devido processo legal, ele pega o abstrato e aplica no caso concreto. Só que muitas vezes, por conta justamente dessa lei, ela ser tão abstrata, ela vai ter lacunas e o caso concreto vai precisar recorrer à doutrina e à jurisprudência para poder preencher essas lacunas. Que é justamente o que está nesse quadro rosinha aqui embaixo, nesse piquitito. No entanto, apenas a norma abstrata não é o suficiente para resolver os conflitos da vida social, pois, por vezes, permite várias interpretações. A lei, às vezes, ela é tão abstrata que ela vai te permitir várias interpretações. E quando que a gente acha a lacuna? Não é quando a gente está escrevendo. Porque quando o legislador está lá escrevendo, ele acha que ele arrasou. Quando que ele acha o buraco na lei? Quando ela está sendo aplicada ao caso concreto. Os casos concretos são criativos, minha gente. Quem ainda não faz estágio, assim que começar a fazer, vai saber, vai ver na prática. Os casos concretos são muito criativos. É impossível o legislador pensar em todos os casos concretos possíveis. E eles tentam. A lei tenta, mas não dá. O caso concreto é sempre assim, de tirar o fôlego. Os casos concretos são realmente muito criativos. Então, às vezes, de tão criativo que o caso concreto fica, vai faltar elemento da lei que abranja tamanha criatividade. Aí, como que a gente faz com as lacunas? A gente dá o remendo com a doutrina e a jurisprudência. Ainda falando aqui um pouco de sentido e alcance. O sentido, só para a gente arrematar, é procurar o sentido, é procurar o sentido apropriado para que se possa conduzir uma aplicação justa da lei na vida real. Eu vou procurar o sentido daquela norma, os motivos, o histórico, qual problema ele procurava sanar, para que assim eu possa fazer uma melhor interpretação do sentido dessa norma para trazer uma aplicação mais justa dessa lei na vida real, no caso concreto. E o alcance.
duas leis elas podem ter o mesmo sentido, tá? Mas ter a extensão ou alcance diferente. Então, quando determinada norma é feita, o seu sentido, a sua função, ela foi pensada para abranger determinado grupo, para resolver determinado problema. Só que às vezes duas normas elas vão ter a intenção de resolver o mesmo problema, porém para grupos diferentes. Por quê? Porque esses dois grupos têm necessidades diferentes, tá bem? E aí a gente usa bastante como exemplo a CLT e o Estatuto do Servidor Público. Ambas as normas, elas buscam proteger o trabalhador. Elas buscam elencar os deveres e os direitos daquele trabalhador. Só que você entende que o CLT e o servidor público, eles trabalham em esferas muito diferentes. O servidor público trabalha para o Estado. Isso vai e acaba mexendo muitas vezes com coisas muito sigilosas do Estado. Enquanto que o CLT vai mexer com coisas muito sigilosas do privado, do setor privado. Vai trabalhar, vai desenvolver a sua atividade em prol do setor privado, enquanto o servidor público desenvolve a sua função em função, em prol do Estado. Logo, eles têm direitos e deveres que, por vezes, são diferentes. Todos eles têm direito a férias, todos eles vão ter direito a salário, todos. Então, assim, tem algumas regras, alguns direitos que são parecidos. Tem alguns deveres que são parecidos. Mas, devido à tamanha diferença entre a execução do trabalho de um e a execução do trabalho de outro, desses grandes grupos, foi necessária a criação de duas leis diferentes para lhes garantir os mesmos direitos, a mesma proteção. Então, ambas as leis, o Estatuto do Servidor Público e a CLT, eles têm o mesmo sentido. Eles pretendem proteger o trabalhador. Mas quando a gente chega no alcance, a gente vê que o alcance da CLT é o trabalhador do setor privado. É específico para aquele grupo, para aquele grande grupo. Enquanto que o Estatuto do Servidor Público, o alcance dele é esse outro grande grupo com suas especificidades. Entende? Então, mesmo que o sentido seja igual ao alcance, ele pode ser diferente. Tá bem? Então, a hermenêutica é a teoria científica da interpretação, foi o que eu já comentei com vocês. Ele vai construir um sistema que fixa o sentido e o alcance das normas. Então, ele vai trazer um sistema científico. Um sistema pré-pronto. Que é tudo isso que a gente está estudando aqui. A hermenêutica jurídica é a ciência que fornece os instrumentos para a interpretação da norma jurídica. E nós temos duas espécies de interpretação, quanto à origem e à fonte de que emana, e quanto ao método, né, que são as técnicas imperativas. Vamos começar quanto à origem e à fonte de que emana, né, o quadrinho aqui à nossa direita. Quando a gente fala da origem, da fonte de que emana essa interpretação, nós podemos falar da origem da fonte judiciária ou usual, né? A interpretação dos juízes, que é a jurisprudência. Aqui a gente pode até falar das decisões isoladas. Jurisprudência não é caso isolado. Caso isolado não configura jurisprudência. Ele pode engatar uma jurisprudência? Pode. Toda jurisprudência foi um caso isolado algum dia. Mas um caso isolado, uma andorinha não faz verão. Uma andorinha
Pode chamar outras andorinhas para fazer verão com ela? Pode. Mas enquanto as outras andorinhas não vierem, não faz verão, não há jurisprudência. Ok? Mas, quando a gente fala da origem, da fonte de que emana a ciência, a interpretação da norma jurídica, aqui a gente pode falar de jurisprudência e de uma decisão isolada. Tá bem? A origem autêntica ou legal é aquela dada pelo legislador através de outra lei. Então, existe um tipo de lei que é uma lei interpretativa, que ela tem uma força, ela tem a força obrigatória, assim como as demais. Então, se o legislador faz uma lei e ele percebe uma lacuna interpretativa, ele pode falar, ei, peraí, deixa eu mesmo resolver esse problema. Eu não vou deixar esse problema para o doutrinador e nem para a jurisprudência, nem para o juiz fazer jurisprudência. Deixa que eu mesmo resolvo. Eu fiz a cagada, eu mesmo resolvo. Ou é realmente uma lei que é muito aberta à interpretação, então vou eu mesmo garantir que essa lei seja interpretada de acordo com o seu sentido. E aí, o que ele faz? Ele faz uma lei onde se explica, onde se impõe a interpretação de outra lei. Então, nós já temos uma lei, nós temos a lei A. O legislador vai e cria a lei B. A lei B, ela vai falar sobre a interpretação da lei A. E vai tornar obrigatória a interpretação da lei A. Entende? É uma lei. Tem força de lei, tem força obrigatória, tem força como as demais. Enquanto que uma jurisprudência, desde que não seja uma súmula vinculativa, não tem obrigatoriedade, enquanto que uma doutrina não tem obrigatoriedade de entendimento nos tribunais, uma lei interpretativa tem. Um juiz ele é obrigado a interpretar determinada lei de acordo com a sua respectiva lei interpretativa, se houver. Tá bem? Quanto à origem doutrinária ou científica, a interpretação dos juízes nas suas obras, é porque geralmente o doutrinador ele é direito. Geralmente, um doutrinador vai ser um professor, vai ser um juiz, vai ser um advogado renomado, né? E dentro dessas obras, dentro dessas doutrinas, eles analisam à luz dos princípios filosóficos e científicos do direito. Os princípios do direito, lembram? Lá no comecinho dos slides. Então, eles vão interpretar não de acordo com a sua... Claro, de acordo com os seus pensamentos, por óbvio, mas não de acordo com qualquer critério. Deixa eu analisar aqui, eu vou usar o critério que eu quiser. Não. O doutrinador sério, como eu disse, na maioria das vezes são juízes, são professores, eles entendem os princípios do direito, eles entendem o direito. Então, eles vão interpretar determinada norma jurídica de acordo com esses princípios filosóficos e científicos do direito. E também de acordo com a realidade social. Porque não adianta que determinada norma esteja de acordo com os princípios filosóficos e científicos do direito e não abranja a vida real. Não faz sentido. Não resolve nada. Então, por vezes, a doutrina ela vai ser uma crítica a essa lei, a essa norma jurídica que não alcança a realidade, tá? E quanto à origem administrativa, a interpretação dos órgãos administrativos, do presidente da República até outras autoridades. Um pouco menos importante, mas pode ser que tenha uma pegadinha ou outra, né, nesse sentido. A origem de uma norma jurídica também pode ser administrativa, a origem da interpretação de uma norma jurídica também pode ser administrativa, né? Então, quando qualquer representante do executivo, a qualquer nível, né, municipal, estadual, federal,
e os seus órgãos adjacentes, como os ministérios, quando eles interpretam uma norma jurídica, isso também é uma interpretação, é uma espécie de interpretação quanto à origem, tá bem? Quanto à fonte, aqui é quanto à origem. Então, eles também podem trazer essa fonte de interpretação. Mas observem que, se a gente tirar a parte administrativa, que é puramente usual, puramente técnica, puramente prática, né? Quanto à origem administrativa, ela é puramente prática. Se a gente tira ela, nós temos, de novo, o quê? Lei, doutrina e jurisprudência. E a lei, a doutrina e a jurisprudência está baseada no quê? Nos princípios do direito, nos costumes da sociedade. Nananana. Eu vou terminar o semestre dessa monitoria falando isso. E para a gente finalizar aqui rapidinho, nós temos as espécies de interpretação quanto ao método de interpretação, né, que são as técnicas interpretativas. Nós temos a técnica gramatical ou filosófica, que vai levar as palavras ao pé da letra. Ela vai se apoiar na gramática, no sentido de cada palavra, vai até, muitas vezes, aperfeiçoar a redação da lei para ajudar a interpretação do seu real sentido. E é o primeiro passo da interpretação. Então, quando sai uma lei nova lá, quando é promulgada uma nova lei, qual que é a primeira técnica interpretativa que você vai usar? Que qualquer pessoa vai usar? A gramatical filosófica. É você pegar lá a lei, beleza, eu vou ler. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que não pode fazer tal coisa, ou que a partir do dia tal, do ano tal, eu não preciso mais pagar tal e tal imposto. Legal. É a gramática que está me dizendo isso. É a palavra. Literalmente a palavra escrita, é a conexão gramatical que eu faço por saber ler, que eu entendo o que está escrito. A técnica interpretativa é saber ler. Trocando em miúdos. E muitas vezes essa técnica vai até aperfeiçoar ali, né, a redação da lei, tipo, nossa, tal coisa tá meio ambígua e tal, e vai aperfeiçoando a redação da lei. Nós temos a técnica interpretativa lógico-sistemática, que vai levar em conta o contexto em que aquela norma se insere, estabelecendo a ligação entre a norma e os outros elementos da lei. Então, para mim, não basta saber o que está escrito naquela lei. Eu preciso, para interpretar bem essa lei, eu preciso usar a técnica lógica, sistemática. Aonde que essa lei está inserida? Qual é o contexto dessa lei? Por que ela está aqui? Qual a ligação dela com leis anteriores? Eu preciso de outra lei para que ela tenha uma maior eficácia? Ou ela atinge de alguma forma uma outra lei? Então, é entender o contexto em que essa lei está inserida, que essa norma jurídica está inserida. E, a partir disso, você interpreta essa nova norma jurídica. A técnica interpretativa histórica, que vai se basear nos antecedentes dessa norma, as motivações dessa norma, anda bem junto ali com a lógica sistemática, tá? Então, assim, a histórica, ela vai procurar entender desde a promulgação, desde antes da promulgação, as motivações que precederam, qual foi o histórico, aconteceu alguma coisa antes para essa lei existir? O que aconteceu para a Lei Maria da Penha existir? Por que ela existe? Qual foi o histórico antes dela? Qual que é a história da Maria da Penha? É a partir desse raciocínio que a técnica interpretativa histórica vai seguir para tentar interpretar essa nova lei, essa nova norma. E é por isso que, nesse ponto específico, o intérprete ele precisa ter um pouco mais de repertório, tá? E a técnica interpretativa sociológica, que ela vai se basear
na adaptação do sentido da lei à realidade e à necessidade social. Então, essa lei, ela faz sentido na realidade, na nossa realidade? A aplicação prática, ela vai funcionar na nossa sociedade? Ela está resolvendo, ela vai resolver alguma coisa? Então, eu vou procurar interpretar essa nova lei de forma que ela traga benefício. Ah, é uma lei bem aberta, dá para a gente interpretar A e dá para a gente interpretar B. Só que B não beneficia a sociedade. B não faz sentido. B não soluciona a real necessidade da sociedade no momento. Então, por mais que B seja possível de ser extraída dessa norma, qual sentido eu vou aplicar? Qual interpretação eu vou aplicar ao caso concreto? A realidade? A interpretação A. Por quê? Porque a interpretação A, ela faz sentido com a vida social. Ela faz sentido com os problemas, ela resolve o problema social. Bom, eu acredito que seja isso, né? Depois que a gente já começa a história do direito, que é na próxima semana. Na próxima semana, a gente já volta a dar continuidade com a parte. Eu acredito que a gente parou em direito romano, a gente vai começar direito romano. Eu não sei se o professor Antônio já entrou em história do direito com vocês, mas como eu disse anteriormente, é proposital eu estar um pouco adiantada, foi acordado com ele, tá bem? Quem quiser a minha prova de teoria geral do primeiro semestre, pode falar comigo, tá bom? Eu tenho ela escaneada e eu envio para vocês. Mas a prova é a P2, tá bem? Não é a prova integrada, não tem nem como eu oferecer isso para vocês, né? As minhas antigas provas integradas. Mas se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar. Se alguém precisar, sei lá, quiser ter acesso a alguma prova antiga, pode me chamar também, tá bom? E, gente, é isso. Eu vejo vocês no próximo sábado, tá bom? Espero que tenha funcionado essa dinâmica, né, de áudio aqui e câmera aqui. E, bom, é isso. Beijo, até sábado que vem.